Zig lançou uma nova versão, não é um teste. Finalmente a 0.14 saiu, depois de muita promessa, depois de muito adiamento. Finalmente saiu. Não achei que ia sair em março, mas de fato saiu. E tô aqui para mostrar para vocês. Inclusive, quem mandou foi hoje mesmo o Crone, nosso querido fiel, nosso querido registrador. Mandou lá, né? Wayne lançou Ziglang Release Note 0.14. Eu tava lendo, eu li de tarde e agora de noite estou gravando para vocês. Notícia fresquinha. Mas antes, para quem não me conhece, eu sou o Wayne, dev de desempenho e faço conteúdo de baixo nível aqui nas minhas redes. E tem os nossos queridos fiéis, nossos queridos amantes de baixo nível, os baixinhos e os registradores. Registradores são os nossos membros aí. Quem comenta aí e tem um símbolozinho de registrador é nosso membro. Se quiser curtir conteúdo exclusivo, muita série de programação em baixo nível. E além disso, agora, curso em Zig e também curso de algoritmos, rolando os dois para membros. Mas agora vamos pro que interessa aqui. Antes, deixa eu dar um zoom e traduzir também para vocês. Então vamos ler o preâmbulo aqui, né? Zig é uma linguagem de programação de uso geral e toolchain para manter software robusto, ideal e reutilizável. O desenvolvimento de Zig é financiado através da Zig Foundation. Aqui o símbolo da organização, sem fins lucrativos. Por favor, considere uma doação recorrente para que possamos oferecer mais horas faturáveis aos membros da nossa equipe principal. Isso é importante lembrar. Não é porque o software é livre que ele é de graça. De alguma maneira, tem que ser financiado. E fundações são a maneira mais comum. Eu ainda não contribuo para a Zig Foundation, mas pretendo começar. Fica o convite para vocês também. E essa contribuição, né, é a maneira mais direta para acelerar o projeto ao longo do roteiro para o 1.0. Lembrando que não é porque não está no 1.0 que não dá para usar, tá? React Native eu acho que chegou ano passado, ou nem sei se chegou no 1.0, e não é isso que impediu o pessoal de usar, tá? Só nomenclatura. Essa versão apresenta 9 meses de trabalho, mudança de 251 colaboradores diferentes espalhados entre 3.467 commits. Você se compromete que é commits. E a gente teve atualização no sistema de build, mudança da linguagem, aprimoramento de suporte ao target. A tradução tá bem ruim nessa parte, mas enfim. Esse lançamento avança para dois de nossos investimentos de longo prazo: compilação incremental e um back-end de x86 rápido. Ambos focados em reduzir a latência do ciclo de edição, compilação e depurada, que para quem não sabe, inclusive vou trazer um vídeo depois sobre isso, é um dos maiores diferenciais quando você compara, por exemplo, o Zig e Rush. O tempo de compilação em Rush é lento, né? Acho que isso, até mesmo para quem usa Rush, vai concordar que é lento. Em Zig é impressionante que eles compilam a base de quase 1 milhão de linhas em às vezes menos de um segundo. É muito rápido. É muito rápido o tempo de compilação de Zig, e agora com essas questões de compilação incrementais, que eles estão focando mais ainda para deixar cada vez mais rápido, está se tornando um diferencial maior ainda. Mas depois de todo esse tempo, vamos aqui para o que teve de alteração. Primeira coisa aqui, ó, suporte de alvos, que é o suporte targets, né? Para o que Zig pode ser compilado. Isso daqui interessa principalmente para quem mexe com arquitetura de embarcados. Quem acompanhou a série de Zig sabe que eu não consegui usar esta caceta para compilar para Extensa, porque Extensa é um dos piores backends do mundo, que é o back-end do ESP32. E assim, agora Zig tem maior suporte para mais plataformas aqui, né? Então, MIPS, MIPS64, PowerPC, RISC-3264, S390. Se você estava tendo problema de build, provavelmente melhorou. Eles aumentaram o suporte para essas arquiteturas, além de outras em conjunto também com sistemas operacionais. Então, tá aí para quem é de embarcado, tá na mão. E, inclusive, quando a gente vê aqui, não, esquece, mas a tradução cagou tudo aqui. Mas esse Extensa Linux aqui, que é esta merda de arquitetura, ela não tem suporte para nada, tá tudo vermelhinho aqui. Mas paciência. Agora, alterações da linguagem, né? Alteração rotiga. Nossa, isso aqui é tradução horrível. Mas é uma mudança para dar suporte para label no contínuo. Agora, switch pode ter label não só no break, mas no contínuo. Eu, sinceramente, não uso muito isso. E aqui, ó,
como que é o label do switch. Então, você tem um switch aqui, 1 continue, vai para o full, 2 continue, full 3, vai para cá, aí aqui retorna. Ok. E como que seria antes? Antes eu teria que ter um while true e ter um switch que eu fico mudando o meu operador. Aqui eu consigo só dar continue e continuar fazendo evaluate, né, do meu switch. Para quem trabalha com máquina de estado e transição, é um negócio que acho que facilita bastante. Aqui, ó, essas construções diferentes de duas maneiras, a diferença mais óbvia na clareza. A nova forma de sintaxe é mais clara, às vezes, por exemplo, ao implementar o autômato do estado finito, como eu disse, né, onde você pode escrever continuo, FSA e new state, né? Então, quando você está fazendo um autômato finito, você fica bem mais fácil. Precisa fazer o while true e voltar do começo, né? Apresentar uma transição estatal. No entanto, uma motivação fundamental para esse característica da linguagem está na sua geração de código. Isto é expandido abaixo. E aqui eles comentam um pouco mais sobre a questão de break switch. Não vou conseguir ler tudo, né? Mas deixa eu ver essa parte de propriedade de geração de código que é interessante. Essa construção da linguagem é projetada para gerar código que ajuda a CPU a prever ramificações entre casos do switch, permitindo maior desempenhos em loops quentes, hot loops. O que acontece em CPU, né? Uma das maiores questões que faz cair o desempenho é branch misprediction. O que é? Você tem um if e um else. E a CPU, ela tem que chutar para onde você vai. Toda CPU faz isso. Ela chuta, eu vou cair no if, eu vou cair no else. É sempre assim. E o loop quente é o loop que fica executando sempre. Então, sempre cai no if, sempre cai no if. Então, aquilo é um loop quente. E, às vezes cai no else. Então, aquilo é um loop frio. Isso é um hot loop, tá? Continuando aqui. Particularmente aquelas discussões de despacho, avaliando FSAs ou máquinas de estados finitos, ou realizando avaliações semelhantes baseadas em casos. Para conseguir isso, o código gerado pode ser diferente do que se esperaria intuitivamente. Ou seja, o compilador consegue otimizar. Se operando para contínuo é conhecido em tempo de compilação, então ele pode ser traduzido para um ramo incondicional para o caso relevante. Tal ramo é perfeitamente previsto e, portanto, geralmente muito rápido para executar. Ou seja, eu gero o código já certinho, né? Não precisa fazer nada em runtime. Se operando é executado em tempo de execução, então cada um contínuo pode se tornar um ramo condicional separado, idealmente através de uma tabela de salto compartilhada, de volta ao mesmo conjunto de potenciais alvos de ramificação. A vantagem deste padrão é que ele ajuda o preditor de ramificação da CPU, é o branch prediction da CPU, que é isso que eu estou comentando do hot code, sempre cai no if, sempre cai no else. Isso é o branch prediction, é uma coisa que acaba com o desempenho do programa, tá? Se isso não existisse, você pode chutar que todos os programas seriam 50% mais lentos, no mínimo. Fornecendo diferentes instruções de ramificação que podem ser associadas a dados de previsão distintos. Por exemplo, ao avaliar um FSA, que o caso A é muito provável que seja seguido pelo caso B, enquanto o caso C é muito provável que seja seguido pelo caso D, em seguida o preditor de ramificação, branch prediction, pode usar os saltos diretos entre switch para prever o fluxo de controle com mais precisão, enquanto uma redução baseada em loop faz com que os espaços de estágio sejam colapsados em um único ramo indireto ou similar, dificultando a branch prediction. Então, uma coisa que é bem interessante de ver, galera, é como uma mudança que, tipo assim, parece uma mudança estética, né? Tipo, ficou mais bonito, ficou mais fácil. Não, na verdade, isso ajuda a CPU a ter um melhor desempenho no branch prediction, que é uma das partes mais importantes quando a gente está se tratando de desempenho de programa, é a CPU conseguir chutar certo para onde ela vai cair. Ela conseguir chutar certo onde ela vai é bem importante, tá? Essa redução pode inflar o tamanho do código em comparação com uma simples redução do interruptor em loop, e qualquer implementação de Zig é naturalmente livre para diminuir essa sintaxe. No entanto, deseja desde que a linguagem seja obedecida. No entanto, a implementação oficial do compilador ZSF tentará corresponder à redução descrita acima, particularmente no Release Fast Build Mode. A atualização do tokenizador de Zig para aproveitar esse recurso resultou em um aumento de desempenho de 13%. Aí, galera, então, uma simples mudança dessa deu um aumento considerável para o tokenizador, um aumento de mais de 10% do tokenizador. Isso é muito legal de ver, muito legal. Além disso, a gente teve aqui, deck literals. Zik 014 estende a sintaxe enum literal.foo para fornecer uma nova característica conhecida como deck literals. Agora, um enum literal.foo não se refere necessariamente a uma variante enum, mas usando semântica de localização de resultado.
Também pode se referir a qualquer declaração no tipo de destino. Isso daqui é bem interessante, tá? Porque como que acho que tinha que fazer antes, eu acho que aqui você tinha que colocar s.default. Agora eu consigo colocar só ponto .default, ele já entende, né, que é do s, já que tá no ponto, já que tá no destino, né? Então tem uma struct aqui que tem um campo U32 e tem um constante aqui default que é do mesmo tipo, né? O valor default. E, enfim, eu consigo fazer essa associação aqui de ponto default, né? Ao invés de ser s.default, o meu valor. Desde a expressão de inicialização de val tem o tipo de resultado de s, a inicialização é efetivamente equivalente a s.default, como eu disse, que é o que eu fazia antes, né? A questão é, enfim, quebrou aqui, né? Mas aqui, ó, isso pode ser particularmente útil ao inicializar campos de estrutura para evitar ter que especificar o tipo novamente. Isso era bem chato, de fato. Então, aqui, a.val.x, a.val.y, wrapper val s default, enfim, facilitar o uso e também pode ajudar a evitar valores de campo de padrões defeituosos, como no seguinte exemplo. Então a gente tem aqui um buffer A, que ele tem um ponteiro e um tamanho, len, e o buffer B aqui, né, que vai ter a mesma cara, mas ele tem aqui, ó, empty, que é um campo vazio. Ou seja, se eu quiser inicializar um buffer vazio, eu venho aqui e uso empty. Não preciso criar do zero, né? Fica bem mais fácil fazer dessa maneira. E fica fácil de detectar que tá errado, né? Se eu crio um ponteiro, que o ponteiro é null e o tamanho é diferente de zero, tá claramente errado o meu código e é isso que tá falando. Tá mostrando aqui no exemplo, né? Se eu quiser criar um buffer empty, eu só dou um ponto empty ao invés de inicializar na mão. Isso. Muitos dos existentes de valores padrão podem ser tratados de forma mais adequada como declaração nomeada para default ou empty ou similar. Inclusive teve mudanças na STD que já fizeram isso, tá? Para garantir que os invariantes dos dados não sejam violados por campos únicos. Declarators também suporta chamadas de função como esta. Então eu posso chamar agora, const.init sem... bem melhor, bem melhor. Vou falar para vocês que, ó, a minha base de código de Zigas que eu tinha era cheio de chamar, tipo, s.init, tal. Eu gosto dessa sintaxe aqui de só ponto chamada, fica mais curto, mais enxuto. As classes que eu trabalho também geralmente não são só de uma letra, né? Então fica melhor. Também tem como usar try dentro dele. Esse aqui é um exemplo de Array List and Manage, mais coisas, deixa eu ver se tem mais algo interessante. Aqui, ó, em especial, contentores não geridos, incluindo Array List and Manage e Hash Map and Manage, não deve mais ser inicializado por incumprimento, sem nada, né? Porque os valores do campo padrão aqui violam a orientação discutida acima. Em vez disso, eles devem ser inicializados usando seu empty declaração. Então agora, galera, quando vocês forem mexer com Zig 0.14, usem ponto empty ao invés de colocar um campo vazio, tá? Isso daqui vai quebrar algumas bases que eu tenho, creio eu. Do mesmo modo, heap general purpose allocator, que eu uso, agora deve ser inicializado com sua ponto .init, com sua declaração de ponto .init. Teve uma mudança aqui que campos de declarações não podem compartilhar nomes, então você não pode ter aqui, ó, um negócio que chama thing. Antes você podia, agora não pode. Tá de boa. Agora a gente tem um novo operador que se chama splat, para aplicar não apenas para vetores, mas para arrays. Então, se eu quero aplicar uma função ou... Aplicar uma função, acho que não. Mas se eu quero inicializar um slice ou um array com um valor constante, eu posso usar splat para facilitar a minha vida. Aqui está um exemplo, ó, splat. Inclusive, eu acho que eu poderia ter usado muito isso na série do... na série resolvendo os problemas do Advent of Code. Bom saber que isso existe agora, né? Próximo. Vou usar. E além disso, esse boolean pode também ser usado para inicializar matrizes sentinelas terminadas. Sentinel Terminator. Sentinel Terminator é terminada com 2.0 aqui, né? Quando, por exemplo, eu tenho uma string em C, é uma string de bytes de 8, Sentinel Terminator terminado em 0, né? Aqui, essa sintaxe aqui, 2.0, quer dizer que ela termina
quando eu achar um zero, ela terminou, basicamente. Ou depois que eu terminar, eu vou adicionar um zero. Variáveis globais podem ser inicializadas com endereço uns dos outros. Eu nunca precisei disso, graças a Deus, mas fico impressionado que não dava para fazer isso. O operador export agora é um ponteiro. Essa versão de Zig simplifica o export embutido. Nas versões anteriores do Zig, o primeiro operando built-in pareceu ser um valor que deveria ser exportado, que era restrito ao identificador ou acesso em um campo de uma variável local ou declaração de nível de container. Esse sistema era desnecessariamente restritivo e, além disso, sintaticamente confuso e inconsistente. É razoável exportar valores constantes conhecidos, e esse uso implica que o valor estava de alguma forma sendo exportado, enquanto que na realidade seu endereço era o pedaço relevante da informação. Para resolver isso, o export tem um novo uso que espelha de perto o de extern. Seu primeiro operando é um ponteiro que aponta para os dados exportados. Na maioria dos casos, resolveria isso consistirá apenas em adicionar um endereço de memória no operador. Inclusive, eu uso export, tá? Eu uso export em boa parte do meu código junto com metaprogramação. E eu acho que isso daqui vai quebrar meu código, mas se for só um endereço aqui, tá uma maravilha. Se for só um endereço, tá uma maravilha. Novo branch root built-in, substituindo o set code. Em código de alto desempenho, como eu estava falando, deve desempenho, né? Às vezes é desejável sugerir ao otimizador qual ramo de uma condição é mais provável. Como eu disse, às vezes você sabe, sempre vai cair no if. Deixa, em vez do compilador ou do processador tentar descobrir isso, deixa eu falar para ele, ó. Vai cair sempre nesse if aqui, tá? Acredita em mim que vai cair aqui. Então, a gente dá dica para ele disso. Isso pode permitir que o código de máquina mais eficiente seja gerado. Algumas linguagens oferecem isso através da notação provável em uma condição booleana. Por exemplo, o GCC e o Slay implementam o built-in expect nas funções. Zig 014 introduz um mecanismo para comunicar essa informação. Um novo branch hint e o comptime hint aqui, embutido. Esse built-in, em vez de modificar uma condição, aparece como uma primeira instrução em um bloco para comunicar se o fluxo de controle provavelmente chegará ao bloco em questão. Então, eu tenho um if aqui, por exemplo, e eu dou aqui, ó, branch hint unlikely. Geralmente não vai cair aqui nesse if, então, ó, pode deixar para lá aqui, provavelmente não vai comer. Não vai cair. E tem alguns tipos, né? Non, que deve ser o padrão, que não dá dica nenhuma. Likely, é provável que seja. Unlikely, que não é provável que passe. Code, que é improvável que, tipo assim, isso daqui quase nunca vai acontecer, sabe? Vai ser uma vez em 1 milhão. Quase nunca vai acontecer. Então, o otimizador pode colocar isso aqui em outro lugar que, se demorar 10 segundos para executar aqui, tanto faz. Mentira, 10 segundos não. Mas se tiver que demorar um monte para executar essa parte aqui, tudo bem. E unpredictable é diferente de prever, né? E o otimizador deve evitar fazer qualquer branch prediction, qualquer chute, né, de branch nesse if. Além de ser a primeira declaração de um bloco atrás de uma condição, branch hint também é permitido como primeira declaração de qualquer função. Curioso. A expectativa é que o otimizador possa propagar informações de probabilidade para ramificações que contêm essas chamadas. Por exemplo, se um determinado ramo de fluxo de controle sempre chama uma função marcada branch hint unlikely, então o otimizador pode assumir que a ramificação em questão é improvável que seja atingida. Isso é muito interessante. Quanto mais a gente consegue dizer, galera, para o compilador sobre as características do nosso programa, melhor. As características combinadas com a existência do code, variante de branch hint, significa que o velho set code built-in, que poderia ser usado para comunicar que é improvável que uma função seja chamada, torna-se redundante. Então, não existe mais set code. Se alguém usava aí, tchau, obrigado. Foi removido e tchau, obrigado. No entanto, lembre-se que branch hint deve ser a primeira declaração do bloco de fechamento, que neste caso é a função. Essa restrição não existia para set code, assim os usos não triviais podem exigir pequenos refatorantes. Remoção do fence. Isso aqui eu não entendi. Isso aqui é para quem trabalha com código com threads em geral, né? Código assíncrono. Não trabalho nesse nível. Com Zig, né, ao menos. Mas aqui, ó. Em Zig 014, o fence foi removido. O fence foi fornecido para ser consistente com o modelo de memória no C11. No entanto, complica a semântica, modificando as organizações de memórias de todas as operações anteriores e futuras atômicas. Isso cria restrições imprevistas, que são difíceis de modelar em um desinfetante,
Eu acho que ele não tá querendo... em sanitizer, né? Sanitizer de desinfetante, óbvio, a tradução. Cercas fences, né, podem ser substituídas pela atualização de pedidos de memória atômica ou pela adição de novas operações atômicas. Então, o que acontece? Quando eu quiser uma barreira, né, uma barrier, eu vou lá e falo assim, eu quero uma variável atômica, eu quero que ela seja igual a 1. Eu vou somar e ela tem que ser igual a 1. Beleza. Então, agora, daí eu saio, diminuo ela igual a 0, e o outro negócio, eu vou somar e ela tem que ser igual a 1. Enfim, é um modelo de barreira, modelo de semáforo, modelo de fence que a gente aprende em sistemas operacionais. É bem tradicional. No caso de uso mais comum para fence, pode ser substituído por utilizar pedidos de memória mais fortes ou através de introdução de uma nova variável atômica. Eu não vou ler esta parte aqui, mas quem se interessa por código assíncrono, quem tem as coisas assíncrona em Zig, e coisas de sistemas operacionais, como fence, barreiras, é bem interessante, tá? Igualdade estruturada embalada. Igualdade de package struct, tá? Aqui é package struct. As package structs, estruturas embaladas, agora podem ser equiparadas diretamente, sem um bitcast para o tipo inteiro subjacente. Isso daqui é bem interessante. Por que eu quero uma package struct? Uma package struct ela vai ter a mesma organização que ela teria em C. Então eu consigo usar esse struct aqui em código em C também, quando eu vou fazer chamada para código em C, quando eu vou receber struct de código em C, ela sempre tem que ser packed, porque, enfim, o empacotamento e alinhamento da struct tem que ser tem que seguir o empacotamento e alinhamento de C, tá? Além disso, a gente teve packed, né, a struct atomics. As estruturas, as packed structs agora podem ser usadas em operações atômicas sem o bitcast para inteiro subjacente. Ok, legal. Pointer cache, remover tipos de estruturas anônimos. Então agora não existe mais estrutura anônima em Zig. Acho que é interessante isso. Eles fazem uma comparação agora com um layout. Então, se dois layouts de memória são iguais, se duas structs têm os mesmos campos e o layout de memória deles é igual, é a mesma struct, basicamente. É bem interessante isso. Teve aprimoramento também na convenção de chamadas. Isso daqui, para quem acompanhou a série e de sistemas operacionais, que eu tenho que voltar, inclusive, sistema operacional em tempo real, viu um pouco disso daqui, de como isso impacta as chamadas. Cadê? Como você tem que fazer a conversão de chamadas, calconv em C ou calconv naked para assembly. E, enfim, quem for mais de baixo nível deve se interessar, mas por isso que mexer com o sistema operacional, que mexer com código em assembly, com ABI, vai se interessar por esses negócios aqui. E eu tive bastante problemas aí com isso, tá? Nossa senhora. Ai, meu Deus. Tem a questão da stack aqui também, né? Dá para colocar um alinhamento da stack. Agora também, em build, a gente tem um novo campo chamado módulo. Para quem mexe com build aí, interessante. Source location. Mudou o memcopy. Na biblioteca padrão, mudou o General Purpose Allocator para Debug Allocator. Isso era um negócio que confundia bastante. Tá? Confundia bastante, porque General Purpose Allocator eu vou usar, né? Daí você vai ver isso. O negócio só funciona para Windows, não tem para Linux. Por quê? Não sei se é General Purpose, devia ter para Linux, né? Mas não tem. Agora foi renomeado para Debug Allocator, melhor. Tem outro alocador aqui, SMP Allocator. Eles mudaram também as to Testing Allocator, se eu não me engano. Zone Parsing, tamanho de página de execução. Isso daqui é o Page Size. Ele agora é pego em Runtime. Isso aqui é coisa de sistema operacional. Mudou algumas APIs. O LLVM foi atualizado agora para versão 19. Além disso, o Zig é um dos poucos compiladores que emitem LLVM bitcode diretamente, em vez de confiar em LLVM que tem uma API estável e é muito grande. Ou seja, eles conseguem tirar isso do package que eles fazem, tirar essa parte do LLVM do package que eles fazem. Eles também agora renomearam na biblioteca padrão os Unmanaged Style Containers. Então agora aqui, STD Array Hash Map agora está
obsoleta e foi mudada para Array Hash Map with Allocator. Então agora eles usam um padrão. Se eu tenho um alocador no Array Hash Map, por exemplo, então eu vou ter um sufixo with allocator. Agora, se eu não tenho um alocador, você tem que passar unmanaged. Isso daí é bem legal, isso aí é bem a filosofia do Zig de ser explícito nos seus nomes e no seu funcionamento. List deprecation, main split, main tokenize, split backwards, Unicode, cross target, eu não lembro de usar nada disso. STD range, renomeado para STD random, tail queue e double linked list. Oh, o double linked list aí. Child process, para process.child. Reorganização do std.c. Fiz binário, std hashmap ganha um método rehash. Isso aqui é para questão de desempenho de remoções. Agora sistemas de compilação aqui. Erro de relatório para o add config header, write file, add c source files não adicionados. Path. Install header agora list path, isso aqui vai quebrar meus builds. Install config header, esse aqui eu acho que eu não uso. Install headers directory, foram consolidados install headers directory. Isso aqui eu não sabia que existia, interessante. Add install header file, isso aqui vai quebrar meu negócio. Como solução alternativa, o gerado fmith. Eles vão voltar com o fmith. Puta que pariu. Isso daqui é um negócio que eu sofria pra porra. Porque o que acontece? Eu gero biblioteca em Zig para usar em Cython, então precisa de um header em C, né? Para fazer essa combinação. E eu tinha que fazer o header na mão. Porque Zig não conseguia emitir a porra do header para mim. Mas o fmith deveria deixar fazer isso, porque ele emite um header, como o nome diz, né? Emite header. O cabeçalho agora nunca é emitido, mesmo quando o usuário especifica uma substituição para HDIR. Se você absolutamente precisa do cabeçalho emitido, agora você precisa fazer um install artifact emitted h artifact get emitted h até fmith h é fixo. Ah, bom saber como faz. Aprendi, porque a documentação dessa porra não tinha lugar nenhum, né? Add copy directory, eu acho que eu uso esse daqui. Funciona muito semelhante a install dir. Store artifact. std build, detecta com prefixo lib, buscar, fetch, permitir, enfim, observação de sistemas de arquivos. Agora tem watch e tem debounce, então você consegue fazer o Zig ficar rodando, digamos assim, e vendo as modificações no seu sistema. Mudaram também o pacote hash, remove passo, fmt passo. Compilação, suporte para backend multithread. Alguns backends de compilador agora suportam código de execução em thread separado do que front-end. Como usado nesse acelerador, o compilador do edifício. Enfim, acelerou de 12.8 para 8.57 com compilação multithread. Compilação incremental, como eu disse, que Zig adicionaria. Aqui, ó, f-incremental. A gente pode usar para compilar incrementalmente o nosso código e deixar mais rápido o sistema de build. O x86 backend está passando agora em 98% do teste de comportamento em comparação com o backend de LLVM. Isso aqui é bem interessante. Zig quer emitir o x86 direto, sem passar pelo LLVM. Tá. Isso eu acho muito legal. Porque literalmente não vai depender de nada externo se você conseguir emitir o assembly, né? Embora ainda não tenha sido selecionado por padrão, é mais frequentemente uma escolha melhor do que o LLVM backend ao nível verse, devido à velocidade de compilação dramaticamente mais rápida, combinada com o melhor apoio do depurador. Ó, este backend está se aproximando da conclusão, espero que ele seja selecionado por padrão para o modo de depuração no início do próximo ciclo de lançamento. Os usuários não incentivados a experimentá-lo os usuários estão incentivados a experimentá-lo nessa versão 0.14. Pode ser selecionado com fno LLVM ou use LLVM false, né? Isso daqui é bem legal. Bem legal ver Zig avançando nessa parte. Importação do Zon. Zon é o sistema, se não me engano, o sistema de dependência, é o sistema que Zig usa para dependências, principalmente. Tokenizer, mudanças no Tokenizer. Linker. Agora, Zig também tem um fuzzer integrado, então você que ama fuzzing, você que ama testes em fuzzer,
ele tá com o status de qualidade alfa, mas você pode pegar e enfiar um fuzzing lá na tua aplicação. E aqui, ó, testando essa aplicação aqui, ó, se não pode cair um Find nos bytes aqui de entrada em 65 milissegundos, na máquina do cara já dá erro esse teste de fuzzing. Para quem não sabe o que é fuzzing, fuzzing é assim, eu quero testar o meu sistema, o que eu faço? Gera 3 bilhões aí de entradas aleatórias para mim, de bytes aleatórios, e taca no meu programa e vê se o meu programa dá pau. Ah, deu pau, beleza, tá errado. Se deu pau, tá errado. Ele tem que aguentar qualquer entrada. Não é bem assim, né? Mas a ideia de um teste fuzzing é meio que essa. E sistemas complexos, tipo Tiger Beetle, que é o banco de dados feito em Zig, inclusive, eles reforçam muito que fuzzing testing é bem importante para você capturar edge cases e ter a completude, ter o seu sistema testado de uma maneira robusta, né? Correções de bugs, essa versão contém bugs, toolchain, UBSUN Runtime, não sei, compare RT, aqui ó, mudou para LVM 1.9, glib C241 agora suporta, Linux 6.13, roteiro, e agora para a versão 0.15, o tema principal do ciclo de lançamento da 0.15 será a velocidade de compilação. Alguns próximos marcos para os quais trabalhamos, fazendo o x86 do back-end e back-end padrão para o modo de depuração, então sem LLVM, agora x86 direto. Melhorar as implementações do linker, eliminando a dependência de LLD e apoio à compilação incremental. Além disso, melhorar o fuzzer integrado para ser competitivo com a AFL e outros fuzzers de última geração, né? O fuzzer agora está em qualidade alfa. A ideia aqui é priorizar a compilação mais rápida, porque priorizar a compilação mais rápida? Porque vai aumentar a velocidade de desenvolvimento do próprio compilador. Então, se eu consigo compilar mais rápido, eu consigo desenvolver mais rápido, porque eu tenho um tempo de resposta mais rápido, e eu consigo corrigir mais bugs. Essa é a lógica do time de Zig, tá? Eles são bem abertos com isso desde sempre. Desde pelo menos do começo dessa versão 0.14 e começo da versão 0.13 também. Levando a mais bugs funcionalmente corrigidos e concluídos no ciclo de lançamentos a seguir. Também pode levar a alterações da linguagem que desbloqueiam a compilação rápida. E por fim aqui, obrigado aos colaboradores, muito obrigado a todo mundo aí que contribuiu com o Zig e que essa linguagem vá longe, né? Que essa linguagem vá longe, que a gente tenha mais alternativas, além de... Que a gente tenha cada vez mais alternativas a C e C++ para programar em baixo nível, porque a gente consegue fazer melhor. A gente consegue fazer melhor, meus queridos baixinhos. A gente consegue fazer muito melhor, né, registradores? Então é isso, valeu. Essas são as atualizações. Contem aí o que vocês acharam mais interessantes e tchau, obrigado.